E aí pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer uma análise de edital rápida, né, do IFMT, sabe? Um edital que já está há um bom tempo aí na praça, né, mais de um mês. Mas os alunos pediram, né, os seguidores pediram, vou fazer essa análise, tá? Pessoal, você me encontra no @prof_Júlio Martins, tá? Aqui eu dou dica de concurso, notícia, como é que você vai estudar, tá? Técnicas e muito mais, tá bom? Então me encontrem aqui, né? Sinta-se à vontade para mandar aquela mensagem no privado, tá? Posso demorar um pouquinho mais, vou te responder, certo? E é isso, vamos lá. Pessoal, IFMT. Antes de mais nada, deixa o like, tá? Ajuda muito, pessoal, o vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora, tá? E é isso, bora lá. 34 vagas docentes, tá, pessoal? Disposições iniciais. O concurso público será regido por este edital, seus anexos disponibilizados no endereço, pessoal, banca própria do IFMT, certo? Tudo sobre o concurso vai estar aqui nesse site, tá? Né, como falei, banca própria. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Pessoal, é bom. Tá? É bom por quê? Porque, né, geralmente quando o IF faz com banca própria, né, é mais organizado, eles já conhecem como é o processo e tudo mais. Então, assim, bem tranquilo, tá? Beleza, mas o perfil da banca do IFMT, meu povo. Qual é o perfil, professor? Pessoal, eu baixei provas do IFMT, tá? Teve concurso esse ano, tá, do IFMT, só que para outros cargos, para outras vagas, tá, de docente, né? Então, eu analisei a prova do IFMT, né? Inclusive, o conteúdo é o mesmo, tá? Pelo menos nessa parte de português, legislação é o mesmo conteúdo, tá? Então, assim, o que é que eu pude perceber? Português é mediano para fácil, tá? Basicamente você vai fazer o quê? Anotar as principais regrinhas de português, tá? E estudando e resolvendo questões, né, da banca do IFMT, certo? Então, e de outras bancas também, porque português é sempre na interpretação de texto e algumas questões de gramática. Pessoal, as questões são bem objetivas, tá? Do IFMT, né? Não é uma banca complexa, não é uma banca difícil, tá? Para falar a verdade, achei até uma banca, né, bem acessível, certo? A legislação, ela gosta do absurdo. Quem é meu aluno ou minha aluna de legislação sabe que eu bato nessa tecla do absurdo em legislação. É muito fácil, pessoal, detectar se uma questão está certa ou está errada quando a banca gosta de um absurdo. Ou seja, questões de exceto, tá? São questões que a gente vai tentar encontrar o absurdo. Fica mais fácil de acertar. Então, pelo menos na última prova de legislação do IFMT, tá? Tiveram muitas questões de absurdo, certo? Etapas do concurso, meu povo, vamos lá. Prova teórica objetiva para todos os cargos, né, de caráter eliminatório e classificatório. Se tiver menos que 60, já está desclassificado automaticamente, tá? 100 pontos. Peso 3, olha que maravilha, peso 3. Mesma coisa, prova de desempenho didático. 100 pontos, peso 3. Ou seja, se tu tem graduação, né? Se tu tem só mestrado, vamos falar assim, que o pessoal fala, ah, professor, só tem um mestrado, será que dá pra me passar? Claro que dá, meu amigo. Claro que dá, meu amigo, com certeza. Dá pra passar, tá? Olha isso aqui, peso 3, peso 3. Galera da matemática, me ajuda aí. Isso aqui significa que tem muito peso, né? Isso. E a prova de títulos que tem peso 1 significa que não vai ter tanta, né, interferência ali na nota, tá? Então, professor, eu tenho um doutorado. Me desanimei com isso. Por quê? Não precisa desanimar. Estude aqui, ó. Objetivo e prova de desempenho didático. Professor, eu tenho só graduação. Me animei. Bacana. Estude aqui e estude aqui na prova de desempenho didático, viu? Porque se você não estudar, você não vai pra nenhum canto não, tá bom? Beleza, vamos passar, meu povo. Salários, né? Já tem uma tabelinha atualizada, né? Com salários, né? Do último aumento, né? Primeiro concurso de F que eu vi que colocou essa tabelinha, tá? Né? Você pode chegar aqui até no início. Se você entrar como doutor ou doutora, né? Você já começa ganhando esse inicial aqui, tá? Professor, se eu tenho um mestrado, eu posso ganhar como doutor ou doutora? Pode, meu amigo. Sabe por quê? Porque no IF a gente tem a possibilidade do RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências. Você pode ganhar como uma titulação acima. Por exemplo,
né? Quem é especialista ganha como uma pessoa que tem mestrado. Quem tem mestrado ganha uma pessoa que tem doutorado. E assim para graduação, tá? Assim sucessivamente, certo? Então, maravilhoso isso aqui, né? Professor, demora quanto tempo o processo? Pessoal, não demora mais do que 6 meses assim que você entra no Instituto Federal. Já posso dar entrada? Quais são os documentos? Saibam só que existe isso. Que existe isso, tá? Não precisa se preocupar com esse processo. Mas é um processo que é bem tranquilo, bem acessível, né? Então, assim, a nossa vantagem de Instituto Federal para a Universidade Federal é isso, né? Você ter aí, né, a URSC ao seu favor, tá? Outros benefícios, pessoal, auxílio alimentação, né, que vai ser aumentado também, auxílio para a escola, que também aumentou, né, auxílio transporte, auxílio para saúde, tá? Benefício extra, tá? Para quem não conhece. Pessoal, benefício extra é o ambiente de trabalho, tá? A maioria dos IFs, né, 99,9% dos IFs tem um excelente ambiente de trabalho. Eu botei esse 99,9% porque eu não conheço todos, né? Então, né, eu botei ali aquela raspinha, né, de segurança, tá? Mas assim, já trabalhei em quatro campos diferentes, então, ambiente de trabalho maravilhoso, tá, pessoal? Muito bom. Não é como a iniciativa privada que você sofre pressão. Você é muito livre para fazer projeto de pesquisa, para fazer projeto de extensão, tá? Então é muito bacana o ambiente de trabalho do Instituto Federal, certo? Inscrições, né? Dia 3 de janeiro foi o último dia para pagamento, tá? Então se você está assistindo esse vídeo aqui e se inscrever, eu sinto muito, já passou a data das inscrições. Prova objetiva vão ser realizadas as provas aqui nessas 3 cidades, tá? Na capital, Barra do Garças e Sinop, tá? Então, para a galera que é do Mato Grosso, né? Pode dizer aí mais ou menos como é a expectativa, como é que são as cidades aqui. Talvez essas aqui sejam cidades próximas de Cuiabá, tá? Não sei. Mas, né, são 3 cidades aí, 3 opções diferentes para vocês fazerem as provas, tá? Lembrando que tudo de horário se refere a Cuiabá, tá? Né, a capital do Mato Grosso. Prova objetiva, pessoal, vão ser 4 horas de prova objetiva e vai ser no período da tarde. Melhor período para mim, eu adorava quando era período da tarde. Eu não gosto muito da manhã, né? Quando eu fiz período da tarde, foi muito bom, tá? Pessoal, mínimo de 60 pontos para você brigar ali por uma vaga na prova didática, tá? Mas é claro que a gente nem pensa nesse mínimo, a gente quer acertar o máximo possível. Como é que a gente acerta o máximo possível? Já mostro a estratégia para vocês, tá? Aqui, né, é o quadro, tá, de questões e pontuações, né, fora, né, aqui é um quadro de questões e pontuações de todas as áreas. Menos português e inglês, português e espanhol e português e literatura, porque vocês têm um quadro diferente de pontuação, tá? No próximo slide eu falo. Mas para a galera que não é dessas áreas aqui, esse aqui é o quadro de pontuação. Vamos analisar esse quadro? Vamos. Pessoal, de cara eu já tenho aqui conhecimento específico com peso bem bacana, tá? Tem uns 60 pontos, tá? Para o conhecimento específico. Por quê? Porque é peso 3, né? Qual é o número de questões? 60, viu? Mais o número de pontos é 100. Por quê? Porque eu tenho um peso 3 aqui. Então, só conhecimento específico significa 60% da prova. Significa, professor, que eu tenho que esquecer os outros? De forma nenhuma. Isso aqui dá 40% da tua prova, ou 40 pontos. Então, tu não deve esquecer. Mas, professor, é muito conteúdo para estudar. Então, pessoal, a gente tem que fazer um estudo inteligente, com estratégia, tá? O que é que você pode fazer? Você pode verificar, baseado em provas anteriores, o que é que mais cai em cada uma dessas disciplinas, tá? É isso que eu vou fazer em legislação, já vou te falar sobre isso, tá? Né? Para ter um estudo efetivo, tá? Português, meu povo, é muito tranquilo também de ver, né? Aí aqui informática, né, conhecimentos gerais do Mato Grosso, talvez ali, como não tem mínimo, talvez você se dê ao luxo de não escolher uma dessas matérias para não estudar a fundo, uma dessas disciplinas aqui, tá? Por exemplo, informática, tu pode estudar ali o que é um hardware, o que é um software, tá? As partes básicas, né, de informática para poder acertar ali no mínimo umas 2 ou 3 questões, tá? Dá para estudar, né? Por quê? Porque aí se tu dedicar muito tempo para informática, por exemplo,
né, ou para essa parte de Mato Grosso, né, talvez o custo-benefício não seja muito bom. Por quê? Porque essa parte de conhecimentos gerais do Estado, informática, não cai tanto em concurso de IF. E se você é um concurseiro ou concurseira de IF e pretende fazer outros concursos, né, é claro que a gente sempre tem que ficar fazendo concursos, até a data de nomeação sempre é bom fazer concurso, né. São disciplinas que não têm um custo-benefício bom, porque não vão cair em outros concursos, diferente de português e legislação, que sempre estão presentes, tá? Além de conhecimento específico. Então é essa a visão, né? Visão de estratégia macro aí, né, para vocês, tá? Não vai dar para estudar tudo, vocês têm que estudar, você tem que escolher o que é que você vai estudar, né, com inteligência, tá, pessoal? Aqui é o quadro para a galera de português, espanhol, inglês e literatura, tá? Qual é a diferença aqui? A diferença é que eu não tenho língua portuguesa, porque essa galera é craque, né? Então não faz sentido ter português. O mesmo português que essa galera resolve pro resto dos mortais, né? Por exemplo, o pessoal da informática, o nível de português aqui para a prova não vai ser tão, né? Então, o que é que aconteceu? Eles tiraram português e colocaram peso 2 em legislação, tá? Então agora a legislação ocupa, nesse caso, para essa galera aqui de português, né, de letras, um excelente fator aí de estudo, tá? Enquanto que agora você também já pode se dar o luxo de esquecer uma dessas duas disciplinas ou estudar bem, assim, né, por cima essas disciplinas. Por quê? Porque conhecimento específico tem 60 e fundamento de legislação tem 20, então 80, né? Como não tem mínimo, né, para acertar por disciplina, por matéria, então dá para você se dar o luxo de, sei lá, chutar, por exemplo, né, chutar todas de informática na letra C. Talvez você consiga acertar 2 ou 3 questões nessa estratégia, tá? Né, eu falo isso por quê? Porque a prova não tem tanto tempo assim para estudar e às vezes a gente tem que traçar uma estratégia, né, para poder chegar nas cabeças, tá? Chegar ali na prova didática. Prova didática, pessoal. 7 pessoas para ampla, 7 pessoas para negros, né? 7 vagas para pessoas com deficiência, né? Eu falei 7 pessoas, né? 7 vagas para ampla, 7 vagas para negros, 7 vagas para pessoas com deficiência, tá? Inexistência de candidato numa categoria não possibilita a convocação em outra. Por exemplo, se eu não tiver, né, as 7 vagas para se eu não tiver 7 pessoas negras classificadas aqui, né, não significa que essa vaga vai para a galera da ampla, tá? Mas vai ser incluído aqueles empatados com pontuação igual ao último classificado, para efeito do limite estabelecido. Então, assim, o que eu entendi disso daqui, tá? Se eu tiver, por exemplo, 7 ampla, 0 pessoas negras e 7 pessoas de deficiência, essas vagas aqui não vão para cá nem vão para cá. Mas a galera que tiver empatada, tá, vai entrar ali no bolo, certo? Para fechar as 21 vagas, certo? Foi isso que eu entendi nesse item aqui do edital, tá? Então, professor, eu tô com dúvida. Nada, não custa nada mandar um e-mail para a banca, tá? Já que é o próprio IF do Mato Grosso que está organizando, melhor ainda que eles respondem de forma mais tranquila. Diferente quando é uma banca que está realizando para um determinado IF, aí a comunicação é um pouco mais complicada. Mas como é o próprio IF, perfeito, tá, pessoal? Prova didática, isso aqui, pessoal, é a pontuação da prova didática. Plano de aula 10 pontos, desenvolvimento da aula 70 pontos, metodologia 15 pontos e recursos didáticos 5 pontos, tá? Totalizando aqui 100 pontos nessa prova, na prova didática, tá? Então, pessoal, o que é que acontece aqui? Certo? O que é que acontece aqui? Né? Como é que eu faço para tirar uma boa nota, professor? Pessoal, basicamente o IFMT está levando em consideração a sua aula, né? Como é que você, né, tá ali dando a aula, tá? Plano de aula só 10 pontos, né? Então, assim, o foco tem que estar na aula. Sua aula é bem fundamentada, sua aula tem exemplos práticos, né? Você está explicando bem ali, de forma clara, né? De forma sucinta. Porque, assim, não vai ser tanto tempo, assim, para aula didática, tá? A gente já vai ver sobre isso. Então você tem que aproveitar o tempo que vai ser te dado, tá? Como é que eu vou bem na prova didática? Já eu explico, tá? Vamos lá. Tempo de montagem, coisa boa. 5 minutos. Tem edital que não dá esse tempo não, viu?
e a gente vai lá com o nervosismo lá em cima, começar a montar aquele projetor, né? Só quem passou por isso sabe quanto é difícil aqui, né? Pessoal, aula de no mínimo 30 minutos e no máximo 35 minutos, tá? Então, bacana, né? Que eles dão esse tempo aqui, né? Porque tem IF que teve um IF que deu 20, né? Então, assim, você tem que, nesse tempo, né, desenvolver bem seu trabalho, né? Como é que eu faço isso, né? Pessoal, não tem segredo. Aula bem fundamentada, aula com exemplo, já que vai ser pouco tempo, tem que ter exemplo, tá? Se você puder resolver um exercício baseado no que você falou na aula, maravilhoso também, tá? Pra galera de português, de letras, né, eu recomendo vocês darem uma lidinha no edital nessa parte de vocês, tá? Porque tem muitos detalhes que vocês realmente têm que ler o edital e prestar atenção, certo? Então, pra galera de letras, olhem essa parte da prova didática pra vocês, tá? Porque é diferente, tá bom? Como ir bem na prova didática, pessoal? Já eu falo e dou todo o suporte pra vocês, tá? Todo o apoio. Avaliação de títulos, né? Assim, prova de títulos não vai definir nada, né? Como a gente viu, peso 1, né? Quem tem doutorado está muito na frente? Não está na frente, né? Peso 1, prova de títulos basicamente vai ser ali uma mera formalidade, porque é por lei, tem que ter a prova de títulos, tá? Mas eles resolveram colocar peso 1. Por quê? Porque a IF tem esse perfil de não definir que só pode entrar aqui pessoas que têm doutorado. Não tem isso no IF. Pessoas com graduação podem entrar no Instituto Federal, tá? IF costuma chamar além das vagas? Pessoal, costuma bastante, tá? Quem me acompanha no Instagram há mais tempo sabe, eu mostro, né? Eu falo. Vários IFs já chamaram várias pessoas além das vagas imediatas. Então, quando você vê lá no seu edital, é só 2 vagas, é só 1 vaga. Não. Você tem que contar as vagas do cadastro de reserva. Por quê? Porque IF tem o costume de chamar. IFCE zerou várias listas, tá? O IFPB também é a mesma coisa, certo? Né? O IFBA, que é diferente do IF baiano também, né? Então, pessoal, chama muito, tá? Chama muito. Então tá aqui, ó, né? O item 22.3, ele já fala aqui, tá? Que, né, basicamente você tem que estar atento que você pode ser aproveitado no próprio Instituto Federal. Mas e se, né, é permitido aproveitamento? Pessoal, é permitido aproveitamento. E se, professor, um outro Instituto Federal, certo? Né, qualquer Instituto Federal do país quiser aproveitar a lista do meu concurso? Pode, tá? Então isso aqui é maravilhoso, porque imagina que você tá lá no seu cargo, é uma vaga de imediata, tá? Você ficou aqui em terceiro. Aí o segundo tá aqui. O primeiro foi nomeado, beleza. O segundo, o que é que acontece se um Instituto Federal, por exemplo, IFMS, do Mato Grosso do Sul, perguntar: ei, IFMT, vocês têm uma pessoa aí na área de português porque eu não tenho um concurso nessa área, eu quero aproveitar. Aí o IFMT vai perguntar para a pessoa que está em segundo lugar: pessoa que está em segundo lugar, você quer ir para o IFMS? Quero. Beleza, vai ser nomeado. Você que está em terceiro ainda não foi nomeado, mas essa pessoa que está em segundo foi nomeada, então o próximo é você. Então, de toda forma vai ajudar. Essa pessoa não quer o IFMS. Quem que vai ser nomeado? Você. Vão perguntar se você quer, certo? Então o aproveitamento é maravilhoso, pessoal, e acontece, tá? E como se preparar para passar, meu povo? Como é que a gente se prepara para passar, né? Esquece isso aqui, tá? Isso aqui é de outro concurso aqui. Tem um mínimo, né? Assim, 60 pontos é um mínimo, mas assim, quem tirar 61 dificilmente vai colar ali na prova didática, né? Porque a prova didática, né, busca ali as melhores colocações. Mas eu não vou falar isso aí também, não, sabe por quê? Porque IFCE teve uma área de Libras e também teve teoria da computação que o pessoal não conseguiu acertar o mínimo. Então eu não vou falar isso não, certo? Depende muito da prova de cada área. Mas assim, tem um mínimo para acertar, 60 pontos, tá?
Estude por meio de ciclos, pessoal. Pessoal, todo dia estude 2 ou 3 áreas e resolva questões. O segredo de passar em concurso é resolver questão, tá? Porque, meu querido, minha querida, o que é que você vai fazer lá no dia da prova objetiva? Você vai sentar numa cadeira, você vai ler um papelzinho com várias questões e você tem que acertar o máximo de questões desse papelzinho aqui. Então, por que é que tu, quando vai se preparar, não resolve várias questões que, quando tu resolve muita questão, a chance de cair essa questão que tu resolveu, uma questão parecida, é muito grande. É muito grande, pessoal. Vocês não têm noção, tá? Não que vai cair a mesma questão que tu resolveu na preparação, mas vai cair uma questão bem parecida e tu lembra. Ah, eu lembro que eu resolvi uma questão parecida com essa. Então, meu povo, resolva a questão. É o que me fez passar, é o que faz várias pessoas passarem. Estratégia. Pessoal, como é que a gente estuda específica, mas sem esquecer das outras? Por exemplo, dia 1, tu vai estudar um conteúdo de específica mais um conteúdo de legislação. Dia 2, um conteúdo de específica mais um conteúdo de português. Dia 3, conteúdo específico mais um conteúdo de informática. E assim vai. Né? E assim vai. Né? Você pode estudar todo dia específica mais alguma disciplina à parte. Tá? Ah, professor, a minha estratégia vai ser estudar específica, português e legislação. Eu vou esquecer um pouquinho informática, né, e a história lá do Mato Grosso do Sul. Beleza, tranquilo. Né? Mas assim, você pode dar uma lidinha também, né, na parte de história, talvez ali você lendo um texto da Wikipedia mesmo, você consegue, né, umas questões, tá? Pode conseguir. Meu povo, importantíssimo isso aqui também, revisão. Faça revisão, principalmente agora na reta final, tá? Por quê? Porque você está estudando uma coisa agora, daqui a 7 dias tu já esqueceu. Então, se tu está estudando um conteúdo agora, por exemplo, está estudando 8.112, né? A parte de requisitos para investir em concurso. Daqui a 7 dias, tu tem que ver esse conteúdo que tu estudou. Como é que tu pode revisar de uma forma rápida e inteligente? Resolvendo as questões que tu resolveu no dia que tu estudou isso aqui. Tu pode separar umas 3 questões disso aqui, das 20 que tu resolveu no dia, sei lá. E quando chegar daqui a uma semana, tu resolver essas 3 questões, para ver se tu lembra ainda. Né? Mais do que resolver, coloca num caderno de questões, porque aí sempre tu vai estar resolvendo as questões, certo? As questões que tu vai estudando. Né? Por exemplo, tu vai estudar um conteúdo e esse conteúdo tem 20 questões, tá? Reserva 2 ou 3 para colocar no caderno de questão desse conteúdo, que aí tu nunca vai esquecer. Tu sempre vai estar resolvendo esse caderno de questões de forma periódica, tá? Isso para todas as disciplinas. E meu povo, né, para quem tá chegando agora, saiba que eu tenho um material muito bom, tá, pessoal? Né, muita gente aí se deu bem, tá? Com o curso completo de legislação e o curso da prova didática, certo? Então, quem vai fazer legislação, quem vai fazer a prova e tem dificuldade de legislação, não vai ter, certo? Por quê? Porque a gente vai estudar de uma forma inteligente, tá? Nos próximos dias vou colocar uma estratégia, tá? Inteligente, porque eu já analisei as provas da banca de vocês do IFMT e vou colocar essa aula de estratégia aqui no curso completo de legislação. Professor, tem muito conteúdo de legislação, é para me estudar tudo? Não. Não. A gente vai fazer, né, de forma inteligente, certo? Né, a separação do conteúdo importante, tá? É claro que para todo o conteúdo do edital de vocês de legislação, eu vou ajudar, certo? Né? Mas a gente vai ter que escolher os conteúdos que a gente vai focar mais, tá? Então, esse é o combo, tá? Eu vou colocar a questão de português também do IFMT para vocês verem que a prova não é tão difícil. Vou colocar as provas passadas, tá? As provas que eu encontrar de 2023, 2020 também teve, tá? Eu vou colocar essas provas lá no curso de legislação como bônus, tá? E a estratégia completa aí para vocês, tá? Além da análise da banca, certo? Pessoal, né? Esse aqui é meu perfil, tá? Ah, professor, funciona o curso? Né? Pessoal, recentemente muitos alunos foram bem no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho até que atualizar essa imagem porque eu fiz aqui um destaque chamado resultados. Só que foi tanta gente entrando aqui com bons resultados que aí eu tive que criar um novo destaque chamado resultados 2. Mas aí esse destaque também ficou muito lotado. Aí eu tive que criar outro destaque que é o atual, resultados 3. Mas eu tenho que já criar um novo destaque porque, pessoal, muito depoimento bom. Eu me sinto realizado quando eu receber os depoimentos, tá?
Ontem mesmo recebi 2 ou 3 depoimentos de pessoas nomeadas, tá? Uma aluna que passou há um ano, né? Ela esperou um ano, tá? Porque ela ficou no classe reserva, né? E ela foi aprovada, certo? Ela foi chamada, tá? Além de alunos também passam direto, tá? Passam diretos aí nas vagas nas vagas imediatas, tá? Então, meu povo, vamos pra cima com tudo. Esse aqui é o conteúdo de legislação. Olha como ele é grande, né? Professor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou ajudar sim, tá? Vou ajudar sim. O link tá aí na bio, na descrição do vídeo, tá? Você também pode ir no meu Instagram, fala comigo lá, certo? Mas assim, vamos com tudo para esse concurso, tá? Vamos com tudo, né? Vou separar o que é importante aqui, porque tem coisa aqui que realmente não dá para estudar. Por quê? Porque você não vai ter tempo, tá? Então a gente vai separar o que é mais importante. Princípio de Pareto. 20% de esforço para 80% de resultado. Então, se no dia da prova tu acertar 8 questões de legislação, 7 questões de legislação, maravilhoso, pessoal. Incrível. É claro que o objetivo é 10 e é possível acertar as 10. Mas se você acertar 8 ou 7, tá bom também. Por quê? Porque aí você vai ter mais tempo para focar em conhecimento específico, né, que o peso é maior. Né? É claro que eu faço toda essa estratégia baseado na prova como um todo, tá? Então é isso, vamos para cima com tudo, certo? Qualquer dúvida eu tô por aqui, né? Mais um concurso que vai ter muita gente aprovada, vai ter muita gente com resultado positivo, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Valeu!